e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos dentro da 33ª semana do tempo comum e a Sagrada Liturgia vai nos encaminhando para a celebração da solenidade de Cristo Rei do Universo, que é o coroamento do ano litúrgico no qual nós celebramos. E à medida em que a liturgia vai se aproximando desse ápice do ano litúrgico, as sagradas leituras que nós vamos ouvindo dia a dia na liturgia vão mencionando para nós sobre aquela realidade definitiva do fim dos tempos. E na liturgia de hoje, estranhamente, a liturgia nos propõe a meditação de um evangelho que já apareceu para nós ao longo desse ano. O encontro de Jesus com Zaqueu em Jericó. Mas o que marca esse encontro é o fato de que Zaqueu, ele tem um desejo profundo de encontrar-se com o Senhor. Provavelmente, Zaqueu já ouvia falar sobre Jesus. A sua fama de profeta, daquele que administra a palavra de Deus, a sua fama de taumaturgo, aquele através de quem Deus age para curar aqueles que estão enfermos, a sua fama de rabino que interpretava as Sagradas Escrituras com profundidade, tudo isso havia chegado aos ouvidos de Zaqueu. Mas talvez havia algo ainda mais importante, a compaixão de Cristo pelos pecadores. E por isso Zaqueu, então, como chefe dos publicanos, um homem importante, chefe dos cobradores de impostos e muito rico, ele ouve a notícia de que Jesus vai passar ali por Jericó e decide vê-lo. Então o evangelho nos conta esse acontecimento um tanto quanto pitoresco. Zaqueu era um homem de baixa estatura, a multidão se aglomerava ao redor de Nosso Senhor, e Zaqueu não tinha como vê-lo, a não ser que ele subisse numa árvore para poder vê-lo de cima. Num impulso, um homem importante como esse, mas o seu impulso de ver Jesus supera a vergonha da sua condição de homem importante, de passar um tanto ridículo, de subir numa árvore. É exatamente isso que ele faz. Ele sobe para ali ele possa ver Jesus. E qual não é a sua surpresa ao perceber que enquanto Jesus é acompanhado por aquela multidão até o portão de Jericó, Jesus para exatamente debaixo da árvore, já como que conduzido pela providência divina, volta o olhar para cima e lhe chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Certamente a alegria do coração de Zaqueu transbordava, porque ele que pensava que pela sua condição de cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, e um homem de pequena estatura, passaria despercebido, é reconhecido pelo nome e pelo olhar de Cristo. Ou seja, esse evangelho ele está dizendo para nós que a providência divina através de Jesus continuamente está à nossa procura. Cristo está à caça dos pecadores. Mas ao contrário do que nós podemos imaginar, não para eliminá-los, para destruí-los, para consumi-los com a sua justiça, mas ele está à caça dos pecadores para reconciliá-los com Deus. E por isso, o que atrai o olhar e o coração de Cristo é o desejo de arrependimento que existe no coração do pecador, como é o caso de Zaqueu. E por isso o evangelho conclui dizendo as palavras do Senhor: com efeito o Filho do Homem veio procurar, é o que Jesus estava fazendo, e salvar o que estava perdido. É exatamente isso que Cristo faz. Fez há 2000 anos atrás com Zaqueu, mas ao longo da história, através da igreja, através da graça, Cristo está à procura dos pecadores. Pode ser que nós não saibamos disso, mas o Cristo está continuamente à procura de nós, e de modo particular daqueles que estão mais distantes dele. Por isso que a primeira leitura da missa de hoje do livro do Apocalipse, nós ouvimos algumas palavras de Jesus a algumas igrejas.
E uma dessas igrejas a qual Jesus se dirige, ele faz uma repreensão. Ele diz à igreja de Laodiceia: conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar-te da minha boca. Qual que é o problema da igreja de Laodiceia? É que, ao mesmo tempo que ela está servindo a Deus, ela ainda serve a Deus com lentidão. Ela serve a Deus ainda muito entrelaçada pelas preocupações do mundo. E por isso, esse serviço a Deus, ele é um serviço morno. Ele não é quente, ou seja, eles não estão, como Zaqueu, ardendo de desejo de encontrar-se com Cristo, de vê-lo, de ouvi-lo, de se aproximar dele, mas eles também não são frios, ou seja, eles não estão distantes, separados de Cristo, mergulhados no pecado. Eles são mornos. O que é ser morno? Ser morno é ter essa pouca disposição para poder se esforçar para buscar o Senhor. Isso pode acontecer conosco. Nós que estamos próximos de Cristo, nós podemos ter duas grandes opções de modos de ser. Nós podemos ser como Zaqueu, que tem um ardor tão grande por encontrar o Cristo, ver o Cristo, aproximar-se do Cristo, que nós não pensamos duas vezes em renunciar à pretensão que nós temos de sermos importantes, de sermos dignos, para poder ir ao encontro dele. Ou nós podemos ser como a igreja de Laodiceia. Os cristãos da igreja de Laodiceia não são quentes, mas também não são frios. Eles estão numa mornidão. Eles estão naquela tibieza, ou seja, aquela falta de empenho para poder buscar a Deus. Como é que nós podemos superar isso? Nós podemos superar isso através da oração. A oração é o meio pelo qual nós esquentamos espiritualmente, que é uma coisa um tanto quanto esquecida por nós muitas vezes. O único modo de nós termos proximidade com Jesus e que essa proximidade vá despertando em nós a fé, a esperança e a caridade é através do contato com Cristo pela oração. Ou seja, nós precisamos ter uma vida espiritual que seja viva. Nós precisamos ter uma vida espiritual que esteja ardorosa, uma vida espiritual que esteja disposta a renunciar muitas coisas, algumas delas boas, outras nem tanto, para a gente poder estar com Cristo. E talvez seja isso a grande dificuldade que nós encontramos hoje em dia. Nós somos uma geração de cristãos que não somos muito dados à oração, por inúmeros fatores. Nós vivemos numa época na qual a nossa atenção é profundamente puxada para fora. O tempo todo nós estamos sendo puxados para fora, pelo barulho, pela tecnologia, por mil coisas que acontecem ao nosso redor. E às vezes nós damos pouca atenção a um cultivo da vida espiritual, porque a vida espiritual ela exige de nós ardor. Ou seja, o nosso relacionamento com Cristo, ele não pode ser frio. Às vezes nós temos uma relação com Cristo que é fria. O que é uma relação fria com Cristo? Eu sei o credo todinho, do primeiro artigo ao último. Eu acredito em Deus, eu comungo de vez em quando, todo domingo de preferência, eu me confesso com uma certa frequência, sei lá, uma vez por mês, ou talvez menos, ou talvez mais, coisas muito boas. Mas falta um toque, falta esforçar o coração para poder crescer no desejo de estar próximo de Cristo. E aqui que a gente corre muitas vezes o risco. A gente pode se apegar às nossas rotinas espirituais externas e esquecer que nós temos uma profunda necessidade de nos encontrar com Deus. Olha o que aconteceu no Evangelho. Quando Jesus decidiu entrar na casa de Zaqueu, algumas pessoas que estavam ali disseram, ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Que tipo de pessoas eram essas? Que quando Jesus disse,
Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Era aqueles que eram mornos. Eles não eram quentes, porque se eles estivessem espiritualmente ardorosos, eles iam glorificar a Deus, porque aquele homem, chefe dos cobradores de impostos e muito rico, um homem corrupto, havia se encontrado com Cristo e agora recebido a oportunidade de conversão. As pessoas deveriam ter ficado alegres, mas não ficaram, porque elas não eram quentes espiritualmente. Mas elas também não eram frias, porque elas estavam acompanhando Jesus. Mas elas eram mornas. Elas, enquanto acompanhavam Jesus de corpo, não estavam acompanhando de coração. E por isso, ao invés de alegrar-se com a conversão de Zaqueu, elas julgaram o Senhor. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. E isso pode acontecer conosco. Nós podemos não ser quentes, nem frios. Nós podemos acompanhar Jesus com uma certa mornidão, uma certa indiferença, sem esse desejo de recebê-lo na nossa própria casa do coração, aonde ele tem que entrar. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Nós todos estamos perdidos. Nós todos precisamos de redenção, de santificação, de graça, de salvação. Mas isso só pode ser dado para nós se nós tivermos a humildade de, renunciando a nossa provável pretensão de santidade, abrir as portas do nosso coração e reconhecer quanto nós somos falhos com Cristo. Olha o que Zaqueu diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Essa é a consequência de alguém que se encontra com Cristo. Ele determina seriamente a mudar de vida. E aí a gente pode ter isso como critério para nós mesmos. Será que, quando nós olhamos para a nossa própria vida cristã, eu para mim e você para a sua, o que nós já abrimos mão e renunciamos como consequência do nosso encontro com Cristo? O que nós realmente mudamos? Porque a gente, às vezes, pode correr o risco de ir vivendo a vida cristã, vivendo. O tempo vai passando, mas a gente até agora não renunciou nada. Até agora nós não abrimos mão de nada, até agora nós não entregamos nada, até agora nós não demonstramos que o nosso encontro com Cristo nos fez mudar concretamente. E aí o problema é que a gente pode estar morno. Eu rezo, mas a minha oração ela é fria. Às vezes eu tenho a impressão, sei lá, quando eu estou rezando, que eu estou falando sozinho, ou que eu estou repetindo uma fórmula que eu aprendi. Queridos, rezar com frieza ou com mornidão não é natural. A gente pensa assim, é normal, todo mundo reza assim, né? Como se estivesse falando com alguém distante. Pelo contrário, quando nós nos encontramos com Cristo e somos iluminados pela sua presença, que é verdade, e somos aquecidos por Ele, que é amor, a nossa entrega a Jesus, ela é quente, ela é ardorosa, ela traz felicidade, ela preenche o nosso coração. Quando nós não nos sentimos preenchidos, quando nós não estamos com desejo de aprender mais, de conhecê-lo mais, de servi-lo mais, de amá-lo mais, de progredir mais, de nos oferecer mais, significa que nós estamos enfermos espiritualmente. Nós estamos mornos. Ou seja, nós ainda não entendemos que o Cristo veio procurar e salvar o que estava perdido. Eu estou perdido. Se eu não buscar o auxílio de Deus, eu estarei completamente perdido. Por isso, no livro do Apocalipse, ele diz: tu dizes, sou rico e abastado, e não careço de nada. Não, eu sou rico, eu tenho muitas coisas. Eu sou abastado, eu não tenho falta de nada. Ao invés de reconhecer, diz o Senhor, que tu és. E aí ele dá 5 características do que os cristãos de Laodiceia realmente são: infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Enquanto os cristãos de Laodiceia olhavam para si e diziam: nós somos ricos, abastados e não precisamos de nada, Deus olha para eles e diz: não, é o contrário. Sabe como que vocês são diante de mim? Infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Infelizes porque eles não são ardorosos,
não pode haver felicidade fora de Deus. Primeira coisa, será que a gente está convencido disso? Será que nós estamos realmente convencidos, na fé, que a verdadeira felicidade brota de Deus? Nós podemos dizer isso. Ah, quem não tem Deus não é feliz. Beleza. Mas será que eu estou convicto de que a verdadeira felicidade, ela brota da intimidade da oração para com Deus? Porque se isso não está claro, e isso não está se enraizando e crescendo dentro de mim, eu sempre serei uma pessoa infeliz. Ou seja, eu sempre vou estar procurando a felicidade aonde ela não se encontra, como Zaqueu fazia. Zaqueu era rico, muito abastado, mas lhe faltava algo. Somente quando ele encontrou com Cristo, ele descobriu uma alegria tão profunda de ter Jesus o visitando, entrando na sua casa, que ele, no ardor do amor, disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso é resposta de felicidade. Segundo, tu és infeliz, miserável. O que significa miserável? Uma condição de miséria, de carência total. Essa é a real condição humana. Nós somos miseráveis. Ou seja, nós nascemos manchados pelo pecado. Embora ele tenha sido retirado de nós pelo batismo, o pecado ainda deixou em nós sementes que a vida inteira nós precisamos combatê-las. E que se nós não nos esforçamos com zelo, com paciência, com profundidade, com seriedade para nos converter, essa miséria nos devora. Portanto, a nossa condição é que nós somos infelizes e miseráveis. Nós só podemos receber o auxílio para a nossa miséria quando nós nos encontramos com Cristo. Por que Zaqueu foi capaz de dar tanto assim? Porque ele descobriu uma riqueza maior. Ele descobriu ser olhado por Cristo, ser conhecido por Deus, recebê-lo na minha casa e ter a honra de ser tratado por ele como amigo, vale mais do que os bens corruptos que eu tenho. Ele descobriu que a riqueza dele era o Senhor e não os bens que ele tinha. E olha, dá metade dos bens aos pobres. Para um homem que é muito rico, ele tem que ter realmente descoberto que Cristo é uma riqueza. Depois, o evangelho, a primeira leitura diz: tu és infeliz, miserável, pobre. Mas que tipo de pobreza é essa? Que eles têm uma pobreza espiritual. Uma pobreza espiritual. E a pobreza espiritual, às vezes, ela está impregnada em nós. O que é pobreza espiritual? É essa mesquinhez com Deus. Assim, eu rezo, mas não vou rezar muito, porque senão eu vou ficar cansado. Eu me confesso, mas não vou me confessar com muita frequência, para as pessoas não dizerem que eu estou ficando muito radical. Eu quero conhecer a Deus, mas não muito. Tudo nosso faço, mas não muito, porque muito eu não tenho condições de fazer. Ou seja, é uma pobreza, é uma mesquinharia para com Deus. Isso tem que ser suprido no encontro com Cristo. Depois, ele diz: cego e nu. Cego e nu. O que é a cegueira que os cristãos de Laodiceia têm? Eles não conseguem ver a ação de Deus em favor deles. Como Zaqueu viu. Zaqueu subiu naquela árvore, esperando poder ver Jesus, mas foi ele que foi visto por Cristo. Ou seja, a cegueira de Zaqueu foi curada a partir do momento em que ele decidiu subir na árvore para poder ir ao encontro de Jesus. Quando a gente leva a sério a nossa vida cristã, e a gente coloca-se a caminho para poder encontrar com Cristo, a nossa cegueira, pouco a pouco, ela vai sendo curada. E por último, nu. Por que os cristãos de Laodiceia, eles são nus? Porque eles estão despidos da graça de Deus. E às vezes isso pode acontecer também conosco. Nós não estamos revestidos pela graça. Quem está revestido pela graça está sempre aquecido, está sempre protegido, está sempre envolto, está sempre desejoso de ter prontidão para fazer a vontade de Deus. Por isso, vamos pensar isso diante de Deus, nosso Senhor. Será que nós não estamos um pouco nesse caminho? Eu e você? Será que nós não dizemos assim: tu dizes, sou rico e abastado e não careço de nada. Mas quando você examina a sua consciência e Deus a ilumina, talvez você perceba: não,
talvez a minha condição é outra diante de Deus. Talvez eu estou sendo infeliz, miserável, pobre, cego e nu, porque eu não estou querendo renunciar a mim mesmo para poder ir ao encontro de Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora essa graça, para que ela nos ajude muito. Nós precisamos muito aprender com Nossa Senhora que o Cristo veio a esse mundo para nós. Ele veio procurar e salvar o que estava perdido. Ele veio por mim e por você. Ele veio por nós. E Ele espera que nós o busquemos também, para que Ele se encontre conosco. É um caminho de encontro entre duas liberdades. É Jesus que nos procura e nós que o procuramos. O encontro da nossa procura com Cristo e da procura de Cristo por nós é o que produz a salvação, é o que produz a santidade. Se Ele nos procura, mas nós não o queremos encontrar, não vai haver santidade. Mas também, se nós o procuramos e Ele se afasta de nós, também não. Mas a nossa alegria de saber que Ele sempre nos procura. Pode ser que nós não estejamos procurando a Ele. E o melhor resultado do nosso encontro com Jesus é o que nós estamos dispostos a abrir mão para manifestar que nós nos encontramos com Ele. O que nós estamos apegados, o que nós precisamos dar, o que nós precisamos oferecer, o que nós precisamos mudar, converter, renunciar como sinal do nosso encontro com Cristo. Até hoje, você e eu somos cristãos. Será que a gente não pediu muito e ofereceu pouco? Será que a gente não suplica muito e dá pouco a Deus? O que você dá a Deus? O que você oferece? Eu sempre falo lá em casa no tempo da quaresma às pessoas. Chega o tempo da quaresma e as pessoas já fazem aquelas listinhas de penitências. Não vou tomar refrigerante, não vou comer chocolate, não vou comer doce. Olha, no final é quase uma dieta completa. Tá tudo ali direitinho, beleza. No final da quaresma, se você fizer aquilo ali, você vai ter perdido, sei lá, uns 10 quilos. Coisa boa. Tá, mas isso não é espiritual. Porque o tempo da quaresma é um tempo de oferecer, mas não só a quaresma. A vida cristã é uma oferta a Deus. Às vezes nós podemos dizer assim, olha, eu ofereci a Deus que eu não como mais tal coisa, que eu não bebo mais refrigerante tem 2 anos. Não. Essa oferta a Deus tem que ser algo que custa para nós, que expressa a nossa entrega total. Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu tomei algo de alguém, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. É um ato de generosidade. Tem coisas que nós precisamos abrir mão com generosidade, com coragem, com entrega, como expressão do nosso encontro com Cristo. Vamos pedir à Santíssima Virgem que nos ajude a entregar a Cristo aquilo que Ele nos pede, como sinal do nosso amor por Ele e da nossa alegria e do nosso fervor de ter encontrado Ele. Só assim nós teremos uma vida espiritual profunda, alegre, que seja para nós causa de alegria e de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.